Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer um passo a passo de uma peça que é super versátil, um modelinho 2 em 1, que é uma peça ótima para levar para o trabalho, para viagem, para usar aí no dia a dia, que é esse modelinho aqui de porta-talher. E ele pode ser utilizado também como estojo de higiene. E antes de iniciar esse passo a passo, eu quero falar com você que está precisando trocar de máquina, ou quer um outro modelinho de máquina, ou precisa de acessórios novos. Eu tenho aqui a parceira do canal, que é a Mac Ponto, e eles são uma loja muito completa, então vale a pena vocês irem lá no site e dar uma olhadinha. E agora, sem mais enrolação, já vamos lá para o nosso passo a passo. Para fazer essa peça, nós vamos precisar de um tecido cortado com a medida de 29 centímetros por 12. E esse tecido a gente vai estruturar com a manta R1, no meu caso aqui eu já fiz. E para quem não sabe, a manta R1 ela tem a cola somente de um lado. Vocês podem notar que é um lado que é mais áspero dela. Então, vocês vão pegar esse lado áspero, colocar o tecido por cima e passar com o ferro, que daí já vai ficar fixado aqui no tecido. Mesmo depois de fixar a manta, eu passei uma costurinha em toda a volta aqui só na beiradinha para não ter perigo de sair nada do lugar. Vamos precisar também de um tecido cortado com a medida de 13 centímetros por 7. Para a parte do forro eu vou utilizar o bagum, que é um tecido impermeável, mas vocês podem usar tecido tricoline também, tá gente? Que vai dar certo. E o bagum, gente, eu cortei um pouquinho maior que o tamanho dessa minha parte principal aqui, porque depois na hora de costurar, para não ficar faltando aí tecido. Aí depois é só refilar e deixar tudo certinho. Mas quem quiser cortar o bagum na mesma medida desse tecido aqui que tá estruturado, é só cortar com a medida de 29 centímetros por 12. Vamos precisar também do plástico cristal. Esse aqui ele tem a gramatura de 20 milímetros e eu cortei ele com a medida de 24 centímetros por 12,5. E por último, vamos precisar também do viés. Esse daqui é o de 35 milímetros. Para iniciar, peguei aqui aquele tecido que está estruturado na manta e nós vamos costurar o bagum nele. Então, eu vou posicionar aqui, gente, a parte da manta com a parte do avesso do bagum, que é aquela parte mais áspera. Então, a parte aqui, que ele é mais lisinho, vai ficar para baixo. E aí, nós vamos passar uma costurinha em toda a volta aqui, pessoal. Pode ser mais na beiradinha, só para prender ele mesmo. Bagum costurado, pessoal, como eu falei pra vocês, cortei um pouquinho maior para não ter perigo de faltar tecido. E aí agora eu vou cortar esse excesso aqui que ficou. Prontinho, gente, já tirei aqui os excessos de bagum que tinha ficado aqui na peça. E agora, para quem quiser deixar a peça assim quadradinha nas laterais, pode deixar. Mas eu vou arredondar, que eu acho que fica mais bonitinho para essa peça aqui. Marcações feitas, pessoal. Agora eu vou ali na máquina, vou passar uma costurinha bem em cima dessas marcações e depois é só tirar o excesso. Prontinho, gente, ficou assim, olha só. Agora vamos reservar essa parte e começar a costurar a parte do plástico cristal. Agora vamos pegar aquele tecido menor e nós vamos costurar ele aqui no nosso plástico cristal. Então, eu vou posicionar aqui ele na parte de cima e passar uma costurinha só de segurança para prender o plástico no tecido. E nós vamos colocar a parte do avesso do tecido rente aqui com o plástico cristal, tá, gente? E uma dica que eu quero dar para vocês na hora de costurar é colocar o plástico cristal por cima e o tecido por baixo, assim, que daí ele não vai ficar deslizando na máquina, então sua costura vai ficar bem mais certinha. Prontinho, gente, costurinha feita. Agora eu cortei 2 tiras aqui do viés com a medida de 15 centímetros e nós vamos costurar aqui para fazer um acabamento na parte de cima e de baixo desse tecidinho. Nós vamos dobrar o nosso viés no meio e nós vamos posicionar ele aqui abraçando o nosso tecido.
E aí, nessa parte aqui de baixo, nós vamos passar uma costura para fechar e uma outra aqui na parte de baixo também. Todas essas costuras na beiradinha, tá, gente? E na parte aqui de cima, nós vamos fazer a mesma coisa, dobrar o viés no meio, abraçar o tecido. E aí, aqui, a gente passa uma costurinha somente para fechar. E para dar um auxílio nessa parte, nada sair do lugar, vocês podem colocar prisilinha, gente, que vai facilitar aí na hora de passar as costurinhas. Prontinho, gente, costurinha feita. Agora vamos pegar aquela outra parte que tá com o bagum e nós vamos fazer algumas marcações nela para poder colocar essa parte que a gente acabou de costurar agora. Vamos marcar, gente, da parte de baixo aqui da nossa peça para cima e nós vamos pegar aqui da parte do centro. Então, de baixo para cima, 23 centímetros. E aí, eu fiz 2 pontinhos aqui com a caneta nas laterais para eu saber onde eu vou colocar a nossa parte aqui do plástico. Então, vou colocar ele bem certinho aqui nessas marcações e aí a gente passa uma costurinha só aqui nas laterais, na parte do viés, para prender e não sair do lugar. Feita essa costurinha, o nosso bolsinho aqui já tá preso no comecinho da nossa peça, então não vai ter perigo dele ficar saindo do lugar. E agora é só a gente finalizar essa parte costurando aqui em toda a volta o plástico na nossa peça. E essa costura vamos fazer mais na beiradinha, somente de segurança, e não esqueçam o retrocesso no início e no final. Então, agora peguei aqui o viés, pessoal, e a gente vai iniciar a costura pelo lado aqui do plástico. Vou posicionar ele aqui e vou deixar 3 dedinhos sem costura, vou passar essa costura em toda a volta e no final também vou deixar 3 dedinhos sem costurar. E aí depois eu mostro pra vocês como a gente vai fazer essa finalização. E eu gosto de passar essa costura bem aqui no final dessa dobrinha dele, gente. Viés costurado, gente, para fazer o acabamento aqui nele, né, fechar ele, nós vamos juntar essas duas pontinhas aqui, né, essa sobrinha que ficou. A gente pode jogar para um lado, para o outro, para vincar, ou pode jogar cada um para um lado, unir aqui no meio, e também vai ficar a marcaçãozinha aqui. Ou se vocês preferirem, acharem mais fácil, pode fazer marcação com a canetinha aqui que apaga, bem onde ficou o vinco, e aí nós vamos passar a costurinha bem em cima dessa marcação. Passada essa costurinha para fechar aqui, gente, é só tirar o excesso e depois finalizar aqui fechando essa parte que ficou aberta. E agora, para finalizar, vamos costurar o viés aqui do outro lado da nossa peça, ajeitando bem ele nos cantinhos, em todos os lados aqui. E vocês podem estar colocando prisilinhas para nada sair do lugar, viu, gente? Prontinho, gente, olha só como essa peça ficou linda. E como eu falei pra vocês, a costurinha naquela parte do viés, né, na primeira dobrinha dele, deixa esse acabamento, ó, bem bonito. Eu vou finalizar colocando agora o botãozinho aqui de pressão e eu volto pra mostrar pra vocês essa peça finalizada. E pra fazer a marcação da onde eu vou colocar o meu botão, eu dobrei assim a peça no meio.
e marquei aqui 1,5 cm, contando aqui do começo dela pra cá, 1,5 cm, e aí agora eu vou furar aqui pra colocar eles. Para marcar essa parte aqui de baixo, gente, eu coloquei aqui bem certinho esse botão aqui da parte de cima. E aí eu ergo um pouquinho e marco bem onde que é o meio dele. E a nossa peça tá finalizada, pessoal. Vocês viram, uma peça bem facinha de fazer, dá pra fazer várias por dia. E ela é uma peça ótima para usar no dia a dia, levar no trabalho, para levar para viajar também, né? Aqui eu coloquei o creme dental e a escova, mas também dá para ser utilizada para colocar os talheres. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Comentem aqui o que vocês acharam e quais aulas vocês querem ver aqui no canal também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e até a próxima!